Olá, eu sou a Márcia, advogada no escritório Lobe Advogados Associados, e vou conversar com vocês hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Mas antes de adentrar nas questões conceituais da legislação, acho importante fazer algumas considerações a respeito do contexto histórico sobre a privacidade. Ao contrário do que muitos pensam, o conceito de privacidade não é novo. Ele vem desde 1890, quando dois juristas americanos elaboraram a primeira concepção sobre o tema. Definiram-na como sendo o direito de estar sozinho. O que eles não sabiam na época é que, há mais de 130 anos depois, essa definição não faria sentido para os seres humanos conectados. Foi muito discutida a privacidade naquela época, onde a máquina fotográfica era a mais nova tecnologia do momento. Assim surgem as primeiras preocupações com a situação de estar exposto. Mas vamos adiante. No Brasil existem outras legislações que tratam dos direitos à liberdade e à privacidade. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, foi promulgada em 2018 com o objetivo de regulamentar de forma específica a proteção dos dados pessoais, que é hoje um grande ativo das empresas. Esta é a grande diferença das outras legislações. Muitas dúvidas são suscitadas a respeito de quem deve se adequar e como se adequar a essa nova legislação. E a resposta é bastante simples. Todas as empresas que coletam dados pessoais, sejam por meio digital ou físico, sejam elas de qualquer segmento ou qualquer porte, desde que utilizem qualquer das formas de tratamento de dados elencados pela LGPD. É importante entender o que são dados pessoais que a LGPD define, que são dados de uma pessoa identificada ou identificável, como sendo CPF, nome, endereço e imagens. Mas a proteção também se estende a dados pessoais denominados dados sensíveis, que são convicção religiosa, origem racial, biometria, dados referentes à vida sexual dos indivíduos, entre outros. Outro conceito importante é que muitos têm dúvidas sobre o que é o tratamento dos dados. O tratamento de dados é toda a operação realizada com dados pessoais, como a coleta, produção, classificação, acesso, distribuição, armazenamento, transferência e compartilhamento, entre outros que deixarei de citar aqui para não me estender muito. Assim, diante destes conceitos, vocês já podem ter uma ideia da importância de estar em conformidade com a nova legislação. Ao que tudo indica, o início de sua vigência será em maio de 2021, se não for a votação em plenário, valerá a lei atual. Bom, até aqui já deu para vocês terem um panorama geral da situação. Agora vocês devem estar se perguntando, mas e aí? O que isso impacta no meu negócio? O que eu tenho que fazer para me adequar e não sofrer as penalizações que a lei impõe? Façamos um parênteses aqui para falar sobre as penalizações, pois não são poucas e nem todas são leves o suficiente que não abale qualquer negócio. Vou descrevê-las, pois acho importante que tenham conhecimento de todas elas. A primeira delas é a advertência, e na sequência temos a multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, excluídos os tributos e limitados no total de 50 milhões de reais por infração. Depois temos a multa diária, observado o limite de 50 milhões. A publicização da infração, o bloqueio dos dados pessoais até a sua regularização, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então imagine você, no seu negócio, estar impedido de usar sua base de dados e realizar qualquer tipo de tratamento. E quanto a essas penalizações, em função da Lei 14.010 de 2020, elas ocorrerão a partir de agosto de 2021. Mas isso pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Enquanto a LGPD não está em vigor, as penalizações ocorrem através do PROCON e Ministério Público. Mas e aí? Vocês devem estar se perguntando. Como tudo isso atinge o meu negócio, o ramo de hospedagem,
O que eu devo fazer para estar em conformidade? Vamos lá. Muitos clientes fazem pesquisas referente à hospedagem e efetuam pagamentos se utilizando de meios digitais. Tornou-se prática comum entre os consumidores buscarem opções de hospedagem diretamente no site dos hotéis, pousadas e hostels. Essas transações ocorrem de forma digital por meio de transmissão de dados pessoais do hóspede. Então, aqui já temos algumas formas de tratamento de dados que comentamos anteriormente e que são a coleta, a transmissão e o compartilhamento desses dados, pois o pagamento é feito através de cartão de crédito, geralmente. A própria legislação que regulamenta a Lei Geral do Turismo determina que os hotéis devem fornecer ao Ministério do Turismo, periodicamente, informações sobre o perfil dos hóspedes, informando inclusive sua nacionalidade, bem como informações sobre taxa de ocupação, permanência média e número de hóspedes por unidade habitacional. E ainda requer de todos os prestadores de serviço da área do turismo a coleta, processamento, guarda de todos os dados pessoais dos hóspedes. Logo, os hotéis, pousadas e hostels precisam se adequar aos requisitos legais determinados pela LGPD e estarem em consonância com a legislação própria que regulamenta o setor. Na prática hoteleira especificamente, é considerado o tratamento de dados pessoais dos hóspedes a transferência dos dados pessoais dos hóspedes entre hotéis, agências de turismo e agências de viagem online e operadores. Armazenamento da ficha nacional do registro de hóspede em meio físico ou digital, coleta e armazenamento de dados pessoais para fins de reserva ou para uso em sistemas hoteleiros como CRM ou outros que a empresa utilize, uso de listas para e-mail marketing digital, envio de dados ao Ministério do Turismo conforme a previsão legal. Assim, é necessário desenvolver processos aos quais todos os colaboradores devem estar envolvidos. O primeiro passo é determinar a finalidade da coleta dos dados pessoais dos viajantes e hóspedes e ser transparente com elas sobre os propósitos que justifiquem o tratamento dos dados. Mas, além da finalidade, a LGPD traz princípios da necessidade e adequação. E, em razão desses princípios, os hotéis e as empresas de turismo devem avaliar quais dados pessoais são necessários e quais realmente estão adequados à finalidade almejada. Não se deve cometer excessos quanto à coleta de dados, pois vamos ter que responder por todos eles, principalmente pelos dados considerados sensíveis. A LGPD definiu alguns papéis para as empresas. De acordo com a relação que essas mantêm com os dados pessoais dos titulares, e embora todos sejam responsáveis pela proteção durante todo o ciclo de vida do dado, a responsabilidade de cada empresa pode variar. O que significa isso? Nos casos em que um determinado hotel coleta os dados do hóspede sem qualquer intermediação de agência ou operadora de turismo, ele é considerado o controlador dos dados pessoais do hóspede, pois além de ser o responsável pela coleta de dados do titular, ao hotel compete as decisões referentes ao tratamento daqueles dados. Dessa forma, o controlador é a parte com maior responsabilidade em relação à proteção da privacidade dos hóspedes. Contudo, caso o hotel venha repassar os dados dos hóspedes para outra empresa, como por exemplo para uma agência de turismo, a agência passa a ser a operadora, pois é ela que fará o tratamento desses dados pessoais, em nome do controlador, no caso, o hotel. Nesse caso, a agência, que é a operadora, não poderá compartilhar os dados com outras empresas sem autorização do titular dos dados. Ainda que a responsabilidade do operador venha a ser menor, pois ele age conforme as orientações do controlador, poderá ser responsabilizado regressivamente pelo controlador por qualquer violação de dados, se a sua conduta não estiver de acordo com a autorização que lhe foi dada pelo titular dos dados. Assim, para proteger tanto o controlador quanto o operador, é fundamental que entre estes exista um contrato determinando de forma clara e objetiva os deveres e responsabilidades de cada empresa, de acordo com a LGPD.
E o mais importante de tudo é que haja o consentimento do titular dos dados. E para que este consentimento seja válido, deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca e que pode ser revogada a qualquer momento. O titular pode solicitar a revogação e a empresa não poderá mais manter seus dados armazenados ou realizar qualquer tipo de tratamento, como também os terceiros com quem a empresa tenha compartilhado estes dados. Mas nós temos outras bases legais que podem ser utilizadas, como por exemplo o legítimo interesse, o cumprimento de uma obrigação legal ou para a execução de um contrato, entre outras. E o importante é saber qual tipo de tratamento utilizado, para qual a finalidade e assim adequar a base legal mais precisa. Além das recomendações que já coloquei, é essencial que as empresas saibam o que fazer com sua base de dados atual, pois aos titulares a lei dispõe de um rol de direitos pelos quais com certeza irão buscar. E se algum deles for violado, a empresa obviamente terá sérios problemas e terá que responder muitas vezes judicialmente pelos incidentes ocorridos. Essa é uma recomendação que se aplica além dos dados pessoais de viajantes e hóspedes, de funcionários, parceiros, fornecedores, quaisquer outros mantidos na empresa, seja no meio físico ou digital. Importante que saibam que a relação entre cliente e empresa, sejam agências, hotéis, operadoras de turismo, é considerada uma relação de consumo. E a partir da vigência da LGPD em hotelaria, a prática de compartilhar dados pessoais poderá se configurar como uma violação ao Código de Defesa do Consumidor e à referida lei. E como a relação de consumo, com certeza será aplicado o que chamamos de inversão do ônus da prova, o que também seria possível com base apenas na LGPD. Assim, caberá à empresa a obrigação de provar que ela não foi a responsável pelo vazamento ou uso indevido de dados. Neste caso, a empresa deverá demonstrar sua conformidade com a LGPD, que implementou todas as medidas técnicas e organizacionais requisitadas pela legislação, para impedir que os dados pessoais sob sua tutela fossem considerados de modo indevido. A conformidade exige muito mais do que mera redação de termos de uso, de políticas de privacidade pelos hotéis e empresas de turismo. A lei requer a estruturação de um programa de governança da privacidade de dados, a implantação de um sistema de gestão de segurança da informação, a partir da realidade das operações necessárias e desejadas pela empresa. O setor hoteleiro deve iniciar seu processo de adequação o quanto antes, uma vez que, ao despender do tamanho da empresa, o processo de adequação poderá ser complexo e durar muitos meses. Ficou alguma dúvida sobre a LGPD? Envie-nos sua pergunta para o e-mail alexandre@lobeadvocacia.com.br e no próximo dia 18 estaremos novamente juntos para um bate-papo do programa do CIRORBS Direito sem juridiquês. Até lá!